estou agora com o Cláudio Mifano, ele é fundador e CEO da Livance. Vamos falar sobre pitch, como você pode melhorar o seu pitch de vendas. Cláudio, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Minha primeira pergunta é exatamente essa, o que não pode faltar num pitch para investidores? Legal, Cris, obrigado. Acho que pitch ele tem uma parte de arte, mas ele tem muita ciência, né? Então você tem uma organização, a ordem das coisas que você precisa fazer. Eu vou começar falando muito do time, né? O investidor, quanto mais o começo da empresa, mais é uma aposta nas pessoas que estão criando aquilo ali. Então, de onde você veio, por que você é a pessoa certa para criar aquele negócio, por que você tomou aquela decisão. Os investidores gostam de ver o tamanho de mercado, então você está fazendo um negócio no mercado que tem qual tamanho, né? O investidor em geral gosta de mercado grande. Se for um mercado menor, não quer dizer que não possa ter uma empresa boa, mas talvez não faça sentido o investidor entrar. Qual que é o modelo de negócio, qual que é a dor que você está resolvendo, né? Mais de 40% das startups dão errado porque elas não estão resolvendo uma dor real. É simplesmente uma ideia que o empreendedor achou que era brilhante, mas não tem aquela necessidade na prática. Então, aquilo ali é uma dor real e é importante saber a dor que você está resolvendo e menos assim, eu estou fazendo inteligência artificial com blockchain. Tá, mas você está resolvendo um problema de quem, né, e como. Esse seria o maior erro das pessoas quando vão fazer um pitch? Não pensar em algo específico que resolva uma dor específica? Não sei se esse é o maior erro, tá? Eu acho que tem, desde você não ter o time inicial adequado, às vezes você tem pessoas que são muito iguais, não é um time complementar, ou você não estudou direito o mercado, então assim, você precisa saber tudo do mercado, você precisa responder todas as perguntas muito bem. Eu diria que você tem ali uns 10 itens quando você vai fazer um pitch, né? Eu citei alguns. Eu acho que o erro é você não criar uma sequência lógica e não atender todos aqueles pontos. E acho que por fim é você saber com quem que você está falando. Então você vai falar com o investidor, aquele investidor gosta desse tipo de tema, ele investe nesse estágio que você está. Você precisa saber com quem que você está falando, fazer uma pesquisa boa na pessoa, no fundo, e chegar preparado ali, né? Como falar. Para quem está do lado de lá do balcão, para o investidor, o que ele deve avaliar durante um pitch? Olha, um pouco do que eu falei, do que o empreendedor precisa mostrar. Então, assim, quem que são aquelas pessoas, quem que é aquele time, né? Especialmente quando você está no começo da jornada, é muito comum que a ideia tem que ser mudada, né? Pivotada, como o pessoal gosta de falar. Então, será que aquele time ele é capaz de avaliar bem isso, saber quando aquela ideia, de repente, tem que ser ajustada, né? Então, você está apostando muito nas pessoas. Será que aquele time tem capacidade de levar aquela ideia para uma coisa grande, né? Ou, de repente, é um time que vai criar o produto, mas depois não vai conseguir escalar a empresa? Será que esse negócio de fato faz sentido, ele resolve uma dor real e ele pode se tornar uma coisa grande? Tem alguma vantagem competitiva, tem tecnologia envolvida nisso? Por que esse time vai criar alguma coisa diferente do que eventualmente já existe no mercado? Mas não basta, como você disse, ter a tecnologia sem ter um motivo para que você tenha tecnologia. Por exemplo, eu tenho IA, eu tenho blockchain. Por que você tem? O que resolve? Qual é a dor que resolve, né? Você pode trazer para a gente um exemplo de sucesso e algumas dificuldades pelas quais as startups podem ter passado aí nos últimos anos? Claro. Eu acho que é legal a primeira captação que a gente fez com um fundo de investimento, a gente tinha feito com algumas famílias e tudo mais, a gente foi em 2020, um fundo chamado Astela. Eu comecei o meu relacionamento com eles em 2016, quando eu resolvi empreender. Então a cada 6 meses eu marcava uma conversa com eles para dividir o que eu estava fazendo e ouvir conselhos, provocações, e eu ia contando evolução muito numa forma genuína de pegar conhecimento e tudo mais. E aí quando chegou o momento de levantar capital, a nossa relação ela já estava muito bem construída, eu já conhecia eles, eles já me conheciam, então assim, foi natural, né, o investimento. Eles até gostam de falar uma frase que o empreendedor que vai pedir dinheiro leva conselho e quem vai pedir conselho leva dinheiro. Opa! Então eu acho que é muito legal você criar o relacionamento com antecedência, depois que o investidor fizer, né, um aporte, ali são 10 anos talvez de sociedade, é um casamento, talvez até mais intenso ou tão intenso quanto, então você conhecer com antecedência é fundamental. Acho que é muito ruim você conhecer o investidor e falar, eu estou querendo levantar dinheiro esse mês e tal. Então eu acho que foi um caso legal. Os outros casos nossos também são relacionamentos de anos de construção e vale dos dois lados, né? Todo mundo precisa se conhecer. Do lado do desafio, sempre que a gente consegue um sim do investidor, a gente tem dezenas de nãos, né? Então quando a gente fala, poxa, eu consegui levantar capital com o investidor tal, por trás daquele sim tem uma dezena de nãos. E aí, poxa, será que eu fiz o pitch direito? Será que eu conheci
Será que eu estava num dia bom? Será que eu consegui explicar? O investidor, ele recebe, os bons investidores, eles têm o dia inteiro empreendedores batendo na porta. Então você tem um tempo muito pequeno para mandar uma apresentação ou para atrair atenção e dizer por que ele precisa fazer uma segunda reunião. Agilidade é fundamental. A comunicação ela tem que ser clara. Às vezes a gente quer falar de 20 coisas, porque a gente é apaixonado pelo nosso negócio, e aí tem isso, tem aquilo e tal. Mas eles precisam entender de uma forma muito simples e muito clara por que eles devem continuar gastando tempo para falar com você e partir para uma próxima rodada. Porque ele está no negócio de falar não. Só fica falando não porque ele não consegue investir em muitas coisas. Então, como é que você se comunica muito bem de forma simples e clara e aprende atenção para uma próxima conversa? Como você vê o futuro desses investimentos em startups aqui no nosso país? Olha, a gente veio de uma época ali, 2020, 2021, de uma bonança ali, de muito exagero. Mesmo durante a pandemia. Mesmo durante a pandemia no primeiro momento trouxe apreensão, no segundo momento ela acelerou muito os negócios digitais. Então a gente teve um sofrimento nos primeiros 2 meses, depois a gente teve um crescimento muito forte. Então parecia que tudo ia virar para o digital, consulta nunca mais ia ter consulta presencial, só virtual, ninguém mais ia comprar numa loja, assim, tudo igual. Então isso acelerou muitos negócios, criou talvez uma bolha. Isso vem se normalizando, a gente está num momento mais desafiador. O mundo está com taxas de juros mais altas também, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E no final o investidor ele compara isso com outros investimentos, e quando você tem uma rentabilidade alta em investimentos seguros, a barra sobe. Então a verdade é que a barra subiu muito, o que também é saudável. Eu acho que com o tempo, com taxa de juros caindo um pouquinho nos Estados Unidos, no Brasil, e os investidores voltando a ter mais calma nisso, eu acho que as coisas vão melhorar. Não acho que vai voltar aquela loucura de 2020 e 2021, mas para bons negócios que resolvem dores reais, com times bem estabelecidos, eu acho que sempre vai ter oportunidade. Acho que o Brasil tem muito problema, isso é oportunidade, tem muito investidor procurando negócios bons, vários setores, o nosso é de saúde, tem uma carência enorme, acho que todo mundo sente isso na pele. Então eu sou otimista com o futuro, com o empreendedorismo e com o impacto que vai trazer no Brasil. Tomara, obrigada, viu? Obrigado. Prazer conversar com você. Obrigado.